Bom dia, turminha do segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Tudo caminhando, tudo seguindo em frente? Espero que sim. Fiquei feliz com o retorno que foi dado, de que vocês estão contentes com a maneira que a aula está acontecendo, que vocês estejam entendendo. Mas vocês viram, eu disponibilizei meu WhatsApp para vocês fazerem contato, seja numa dúvida ou seja numa sugestão, para que as nossas aulas se aperfeiçoem, tá certo? Então, sempre é possível melhorar e a sugestão de vocês é bem-vinda quando ela é, vamos dizer assim, ela é viável, quando ela é possível, tá? Nós vamos trabalhar hoje a terceira parte das orações subordinadas às adverbiais. Vimos as substantivas, valor de substantivo. Vimos as adjetivas, valor de adjetivo. E agora nós vamos ver oração subordinada adverbial. O próprio nome diz, adverbial é uma derivação de advérbio. Então ela tem valor de advérbio. Então, ela é, sintaticamente falando, o adjunto adverbial da oração do verbo da oração principal. Então, para o verbo da oração principal, vocês vão perguntar por quê, para quê, conforme o quê. Então, nós vamos ter aí as circunstâncias dos adjuntos adverbiais se aplicam às orações subordinadas adverbiais. Então, quem entendeu direitinho o adjunto adverbial não tem dificuldade para entender as orações subordinadas adverbiais, porque elas sintonizam o mesmo significado, a mesma circunstância de tempo, de causa, de consequência, de condição e assim por diante, tá? Eu reconheço porque ela vem iniciada por uma conjunção subordinativa. Então, aqui são todas as conjunções, com exceção do que e do se, que são conjunções integrantes. O que e o se integrante iniciam uma subordinada substantiva. Então, elas não se incluem nessas conjunções aqui. Com exceção dessas duas, do que e do se, todas as demais conjunções subordinativas vão gerar uma oração subordinada adverbial. Ela é classificada de acordo com a circunstância que estabelece com a oração principal. Por que causa, o se condição, o embora concessão, o para que finalidade. Então, nós vamos ter aí, com relação à oração principal, vai haver a complementação da ideia através de um adjunto adverbial, tá certo? Então, ela é classificada de acordo com essa circunstância que ela estabelece com a oração principal. Então, vamos ver aqui, ó, como ela tem o mesmo valor. Sairemos após o jantar. Então, eu perguntaria, sairemos quando? Após o jantar. Adjunto adverbial de tempo. Sairemos assim que jantarmos. Então, nós vamos ter aqui assim que, logo que, depois que. Então, nós vamos também ter uma noção de tempo. Eu perguntei, sairemos quando? Assim que jantarmos, logo depois do jantar. Vamos dizer, na noção de responder quando. Só que nós vamos ter aqui o verbo. Se eu tenho o verbo, eu tenho uma outra oração. Então, como ela responde para o verbo da oração que eu chamo de principal, sairemos quando, eu vou classificar como oração subordinada adverbial, que passa para nós uma noção de tempo. O mesmo quando que eu pergunto para adjunto adverbial, eu pergunto para oração subordinada adverbial, tá? Então, ela vai ser classificada, pessoal, de acordo com essa circunstância. Então, eu considero das três a mais fácil, porque o sentido indica para nós qual é a relação estabelecida entre a oração principal e a oração subordinada.
Então não tem aquela coisa de que eu tenho que decorar as conjunções, não. Eu percebo pela interpretação, pela relação que se estabelece. Então ela é também muito importante na coesão do texto, quando eu vou estabelecer circunstâncias com a oração principal que eu estou redigindo, tá? Então a primeira delas, então vai ser a causal. O que é causal? O que ela lembra para vocês? Causal tem relação com causa. A causa de algum acontecimento expresso na oração principal. A oração principal traz a ideia do efeito, da consequência. Essa consequência teve uma causa e a causa está expressa na oração subordinada adverbial causal. Então nós vamos ter principalmente essas conjunções. O porquê é a conjunção chave. Sempre que eu pergunto porquê, por causa de quê, eu vou ter uma oração causal. Porque, já que, uma vez que, visto que, o como, quando ele pode ser substituído por porquê. Então eu pus aqui, como eu estou bem, fico mais tranquila. Porque eu estou bem, fico mais tranquila. O como causal, ele vem sempre antes da oração principal. Então a gente começa, antecipa a adverbial para antes da oração principal. Porque eu estou bem, fico mais tranquila. Então nós temos aqui uma relação de causa e ela vai se chamar oração subordinada adverbial causal. A gente vai abreviar assim para não precisar escrever todas as vezes oração subordinada adverbial, certo? Então, a classificação aqui causal, porque ela indica a causa da minha tranquilidade, o fato de eu estar bem, certo? Agora nós vamos trocar a lousa um minutinho para nós darmos continuidade, tá, pessoal? Turminha, continuando aqui, ó. O número 2, comparativo. O próprio nome diz compara. Compara por semelhanças ou compara por contrastes, o semelhante ou o oposto. Então, nós vamos ter assim, o positivo e o negativo. Na comparação, nós vamos ter conjunções como, quando quer dizer igual, do mesmo modo que, mais que, menos que, tal qual, tanto quanto. Então, quando nós comparamos duas coisas, ou eles estão na mesma igualdade, semelhança, então seria o grau comparativo de igualdade. Ou uma é mais do que a outra na superioridade, ou é menos do que a outra na inferioridade. Então eu posso ter mais que, menos que. Ou eu posso ter igual, como, tal qual, tanto quanto. Então, dependendo do contexto, nós vamos ter a comparação para igual, para mais ou para menos. O funcionário é mais eficiente que o patrão. Tanto faz falar que ou do que, dá na mesma. O verbo é não está repetido. Então, é uma coisa comum na comparação que a oração subordinada apareça com o verbo elíptico, subentendido, para não fazer a repetição. O funcionário é mais eficiente que o patrão é. Então, nós vamos ter aqui o segundo verbo implícito. Mais que, menos que, é uma comparação de superioridade e de inferioridade. Então, quando eu falo mais eficiente que, oração principal, e a oração que é iniciada pelo que ou pelo do que vai ser a subordinada adverbial comparativa, tá? Quando for igualdade, vocês vão ter como, tal qual, tanto quanto, aí na igualdade. Número 3, a concessiva. O que quer dizer? Expressa uma circunstância de concessão. O que quer dizer concessão? Oposição, ideia contrária. Então, não acontece aquilo que é esperado, há uma quebra da expectativa. O normal seria X e não acontece X, acontece o contrário de X. Então, quando eu falo embora, ainda que,
mesmo que, se bem que, apesar de que, são conjunções que colocam a ideia contrária àquilo que se esperaria. Então eu falo que a concessiva é a quebra da normalidade. Quando o normal seria uma ação, ela vai na direção contrária. Embora fosse eficiente, foi demitida. Então vejam bem, ó, a eficiência leva ao reconhecimento, à promoção e não à demissão. Então, o ser demitida entra em contraste com o ser eficiente. Então, aqui nós vamos ter subordinada, adverbial, concessiva. Então, ela trabalha na contramão. Ela vai na oposição, na quebra da expectativa, na quebra da normalidade, tá? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, são conjunções que trazem essa ideia de concessão. Número 4. Condicional, o próprio nome diz, expressa uma condição. Quais são as conjunções? Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, exceto se. Então, nós vamos ter ali, existe uma condição para que a ação expressa na oração principal se realize. Então, nós vamos ter aqui, ó, se você for dedicado, receberá a promoção. Receber a promoção está condicionada à qualidade de ser dedicado, à dedicação. Então, nós vamos ter na condição, principalmente a conjunção se. Por que eu estou colocando tantas essas conjunções? Porque atualmente tem sido uma constante no vestibular eles pedirem para vocês reescreverem usando uma outra conjunção com o mesmo valor. Então, no caso do se, poderia ser, né? Caso, desde que, contanto que, a menos que, qualquer uma dessas que nós colocamos aí, tá certo? Então, se for dedicado, condição. Oração subordinada adverbial condicional. Receberá a promoção, oração principal, tá? Número 5, conformativa. O que quer dizer isso? Uma circunstância de conformidade, de concordância, de estar de acordo com. Então, eu falo que conformativa é estar de acordo com. Então, nós vamos ter como, no sentido de conforme, estar de acordo com, consoante, segundo, tá? Então, segundo, não no numeral, segundo a lei, vamos dizer assim, agir segundo a lei, de acordo com a lei, tá? As autoridades agiram, oração principal, conforme foi combinado, de acordo com o que foi combinado, oração subordinada adverbial conformativa, tá? Número 6, consecutiva, expressa uma consequência. Para eu identificar esse que consecutivo, pessoal, nós vamos ver que na oração principal vai vir um desses advérbios de intensidade. Tão, tanto, tal, tamanho, que. Tamanho foi o susto que desmaiou, tá? Tal foi o exagero que, vamos dizer assim, passou o ridículo. Então, nós vamos ter sempre uma ação exagerada na oração principal que traz como consequência algum ato que vai ser o efeito dessa ação. Ele foi tão dedicado que mereceu a promoção. Então, nós vamos ter aqui, a promoção é resultado de uma ação de dedicação. Oração principal, tão dedicado, olha o tão aqui, que precede o que consecutivo. Então, o advérbio de intensidade vai vir lá na oração principal. E o resultado disso é que vai ser a oração consecutiva. Então, ela tem uma semelhança com a causal, só que a causal, ela traz a conjunção na causa, o porquê. E a consecutiva traz o que na subordinada. Então, nós vamos na consequência. Então, resultado
de ser tão dedicado é que mereceu a promoção consecutiva, tá? Número 7, final. Ela expressa o quê? Finalidade, objetivo. Para que, a fim de que? Eu faço alguma coisa para que outra aconteça, a fim de que outra aconteça. Então, a noção de finalidade expressa por para que ou por a fim de que. Agora nós vamos trocar a lousa para fazermos a conclusão dessa teoria. Certo, pessoal? Só um minutinho. Turminha, voltando. Nós estávamos falando das finais, finalidade, objetivo. Ele estudou muito com que finalidade, com que objetivo, para que fosse aprovado no concurso. Oração principal, o verbo estudar, oração subordinada adverbial final, a fim de ser aprovado no concurso. Então, um objetivo, uma finalidade, a fim de quê? Para quê? Tá? Número 8, proporcional. Qual é a circunstância? Proporção, proporcionalidade. O que isso quer dizer? Uma coisa acontece na mesma proporção que a outra. Se esta aumenta junto. Se esta diminui, essa diminui junto. Então, a relação entre a oração principal e a oração subordinada é uma relação de uma sobe, a outra sobe, uma desce, a outra desce, na mesma medida, na mesma proporção. Então, nós vamos ter aqui a proporção que, notem que sempre acento grave, é um caso de crase que quase nunca o aluno coloca. A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, menos, e proporção. O frio se intensifica à proporção que o inverno avança. Então, nós vamos ter aqui, faz um pouquinho de frio porque está no comecinho do inverno. Vai mais para dentro do inverno, vai mais frio. Vai mais para o final, mais frio. Então, a proporção entre estar frio e o inverno chegar vamos dizer assim, está ligada. É na mesma medida, na mesma proporção. Oração principal, o frio se intensifica. Oração subordinada adverbial proporcional à proporção que o inverno avança. Certo? Número 9, temporal. O próprio nome diz uma ideia de tempo. Então, quais são as conjunções? O quando, um tempo indefinido. Assim que, logo que, um tempo imediato. Depois que, um tempo posterior. Antes que, um tempo anterior. Enquanto, um tempo concomitante ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você ligou, ele já tinha saído. Então, você tem aqui a ligação e o fato dele ter saído acontece em tempos diferentes. Então, nós vamos ter assim, o quando, iniciando uma adverbial temporal, e ele já tinha saído, uma relação de oração principal. Então, a relação entre a oração principal e a oração subordinada é de tempo. Seja um tempo indefinido, quando, seja um tempo simultâneo, enquanto, seja um tempo posterior, depois que, anterior, antes que, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, fechamos as 9 possibilidades de oração subordinada adverbial. Porque elas expressam a circunstância de um adjunto adverbial, já que elas fazem, às vezes, de um adjunto adverbial do verbo da oração principal. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, na leitura e na interpretação do texto, vocês acabam chegando à ideia que a oração subordinada está passando para a oração principal. Acredito que vocês não vão ter dificuldade de perceber isso, tá? Aí eu chamo a atenção para 2 coisas. Primeira, pontuação. Também uma vírgula que quase nunca vocês colocam. Quando a oração subordinada adverbial estiver antes da oração principal, vírgula obrigatória. Se ela vier depois, vocês que decidem se vocês querem fazer uma pausa ou não.
Mas se ela vier antes, é que nem o adjunto adverbial deslocado, que exige a vírgula. A oração adverbial deslocada também exige a vírgula. Embora fizesse frio, vírgula, ele estava sem blusa. Então, a oração principal vem depois e a oração concessiva vem antes. Sempre que isso acontecer, esta vírgula aqui tem que acontecer também. Segunda situação, a polissemia das conjunções. Poli, muitos, semia, significados. A mesma conjunção assume significados diferentes e classificam orações diferentes. Então, quem vai dar essa informação para nós? O contexto. Pelo contexto, nós vamos entender o significado. Como fazia frio, agasalhei-me. Agasalhei-me, por que fazia frio? Uma vez que fazia frio. Então, aqui, o como significando por quê, vai indicar causa. Certo? Ele agiu como um herói, do mesmo modo, igual a um herói. O como, que quer dizer igual, é comparativo. Tudo saiu como foi combinado, conforme foi combinado, de acordo com o que foi combinado. Então, o como, que pode ser trocado por conforme, o próprio nome diz, conformativo. Então, pelo contexto, vocês vão ver qual é o sentido. Como, porquê, causa. Como, igual, comparação. E como, conforme, conformativo. Tá? Outro exemplo. Ele vencerá desde que se dedique. Qual que vocês acham que é a ideia aqui? Desde que se dedique. Poderia ser substituído por se ele se dedicar. Caso ele se dedique. Então, aqui, o desde que possa ser equivalente a caso, nós vamos ter condicional. Condição. Ele faz essa cara desde que era criança. E não está pondo uma condição, está fazendo uma noção desde quando ele era criança. Se envolve quando eu vou ter uma noção de tempo. Certo, pessoal? Então, com isso, nós fechamos o estudo das orações subordinadas. Adjetiva, substantivas, adjetivas, adverbiais, certo? Eu marquei para vocês em prova até as adjetivas, porque eu achei que era bastante matéria. E deixei as adverbiais, porque vocês ainda vão fazer o exercício, vocês ainda vão trabalhar isso daqui e, vamos dizer assim, ainda não foi feita a correção dos exercícios, então eu deixei as adverbiais para cobrar agora no terceiro bimestre, junto com as reduzidas que nós vamos estudar em seguida, tá certo? Então, vai até adjetiva. Essa parte aqui ainda não cai. Pode ser que tenha ali, numa das alternativas, alguma citação de adverbial, mas eu não perguntei especificamente das adverbiais. Coloquei as perguntas até as adjetivas. Tudo bem? Então, vocês vão fazer em classe, página 44, do número 1 ao número 7, na apostila, e a tarefa mínima e complementar do plural, envolvendo as orações subordinadas adverbiais. Certo, pessoal? Então, vejam bem, olha, como que tem que ser o procedimento com relação às nossas aulas? De início, eu explico toda uma teoria. Nós ganhamos tempo de não estar fazendo e copiando juntos, porque daí vocês já estão com a lousa que eu envio um dia antes para vocês. O que vocês devem fazer? Copiar essa lousa no caderno
E na quarta-feira, quando vocês vão assistir ao vídeo, vocês estão com o caderno ali com tudo anotado. E aí, qualquer explicação que vocês achem que deva ser acrescentada, vocês colocam ali com a caneta, vocês vão fazer uma flechinha, uma atenção, vão grifar alguma coisa que na visão de vocês seja importante. Então, é um jeito de nós ganharmos tempo para a aula teórica não ser tão longa e não se tornar uma aula muito cansativa. Aí, quando a gente fechou essa parte de teoria, qual é o próximo passo? É fazer os exercícios. Então, o restante da aula é para ser trabalhado tanto o exercício da apostila quanto o exercício do plural. Então, aí vocês fecham o tempo da aula e pode ser que sobre alguma coisa para vocês fazerem como tarefa. Mas se vocês souberem administrar, como a gente fazia na sala de aula? Geralmente vocês faziam a apostila, traziam para que eu anotasse e nos minutinhos finais vocês faziam o caderno de exercício. O caderno de exercício está sendo feito agora através do plural, tá? Então, na próxima semana nós teremos a nossa prova. Estudem, é bastante matéria e a prova vai ser de 10 questões exclusivamente gramática. A parte de interpretação vai ser feita pelo Marcel, na prova dele, e a parte gramatical vai ser a minha. Só que nós não vamos fazer 5 e 5, nós vamos fazer 10 e 10, cada um aplicando a prova no horário da sua aula. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, uma boa semana, um bom estudo para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês e para seus familiares, certo? Beijo grande, saudades de vocês. Até a próxima semana. Tchau, pessoal.